E qual que é a importância do laudo pericial na sua ótica? Olha, para mim, antes, quando eu estudei engenharia, eu não tive essa matéria nos 5 anos de engenharia que eu fiz. E aí depois eu pós-graduei pela PUC e BAP, e eu fui ver o tanto que era importante. E hoje, se eu pudesse dar essa dica, todas as faculdades deveriam ter essa carteira, porque Concordo. é uma questão muito importante que a gente pode abrir, né? E hoje não tem tantos peritos assim, né? A pessoa que encara isso como uma profissão. A importância para mim, eu acho que tudo que você precisa fundamentar tem que ser baseado em provas, em fatos, em fundamentos, né? As normas técnicas estão aí para os engenheiros, para que a gente possa estar utilizando ela, fundamentando o nosso trabalho. E o CPC fala que a gente não pode dar opinião, graças a Deus, né? Uhum. Ainda bem que tira essa questão da opinião, que eu também acho que não vai agregar em nada. Então, a importância para mim é tudo que a gente precisa fundamentar. A gente pode dar algumas aqui, extrapolar até um pouquinho da questão, não só de engenharia, mas para todas as áreas. Tudo aquilo que você precisa pleitear, se você fundamentar, é muito mais fácil você conseguir. Seja na engenharia, seja na contabilidade, seja no crime cibernético, seja em diversas áreas que a gente possa fazer isso. Então, para mim, é fundamental fazer um trabalho bem organizado, de maneira que tenha uma linha do tempo que você consiga entender, não só para nós que somos técnicos, mas para quem é leigo também. É basicamente isso que eu entendo. Bom, é uma dinâmica, né? É uma fala muito importante. Há até alguns estudos e alguns trabalhos técnicos que falam sobre ser perito ou estar perito ou atuar perito. Outros conceitos técnicos justificam que a avaliação é uma atuação pericial, que a avaliação guarda muita relação com a questão de dar valor, um valor justo daquilo que de fato representa o mercado. Mas para que você possa ainda atuar nessa área, há uma situação muito importante que é a expertise. Porque nós precisamos separar o que é uma atribuição do que é uma qualificação. Todos nós, como engenheiros e como arquitetos, quando nós nos formamos, nós temos atribuição para atuar nessa área. Inclusive, é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Ah, mas eu preciso fazer um concurso para ser perito, preciso fazer um credenciamento para ser perito. Só que a gente precisa de começar a entender que ser perito é ser expert, é dominar uma matéria, é entender. Então aí vem uma preocupação muito grande em profissionais que às vezes se formam e já de imediato começam a atuar nessa área sem guardar relação com uma expertise de alguma área de atuação. Não que esses profissionais são profissionais piores do que outros profissionais, mas nós sabemos que a experiência de vivência é o que determina um posicionamento técnico, principalmente no ato pericial. E aí vem a nossa segunda etapa do programa, que é a importância da capacitação e as habilidades necessárias para atuar nesse âmbito pericial. Então, por isso, da importância da capacitação. E aí, conversando com muitos peritos mais experientes, nós temos um choque de profissionais. Nós temos profissionais com CREAs de 10 mil, 12 mil, 14 mil, 20 mil, e nós temos CREAs de 430 mil. E o que isso quer dizer no universo da engenharia? Isso quer dizer que eu tenho engenheiros com experiência de 50 anos, engenheiros com experiência de 5 anos, e engenheiros com experiência de recém-formados. Mas para você atuar como perito, quais são as qualificações ou como avaliador que são exigidos para que você se torne um profissional? Nós já sabemos que quando você se forma, para engenheiros principalmente, a Lei 5194 de 66, ela te dá uma atribuição, as resoluções do CONFEA também. Mas quais as qualificações que você, André, entende hoje que são exigidas para ser um perito ou para estar como perito? Perfeito. Luiz, eu entendo o seguinte, quando eu comecei, né, a gente tem esse intuito de procurar para saber aquilo que você consegue fundamentar para você conseguir fazer um credenciamento, para você começar. Eu sempre falo para todo mundo que tem que começar, de alguma maneira, né? E a gente vai ganhando essa expertise com o tempo. Não adianta. Eu, por exemplo, comecei engenharia em 2009 e trabalhei os 5 anos da engenharia como engenheiro executor de obras predial. Então, desde a fundação, a entrega das chaves, mas muito na questão estrutural. Parte de concreto armado, estrutura autoportante, enfim. Essa bagagem que eu trouxe me vale muito por conta das perícias que envolvem essas matérias, né? Então, eu tenho a experiência na prática, eu levo para entender e não fico só também baseado naquilo que a teoria me fala. Então, tem a prática e isso auxilia. É um primeiro ponto que eu consigo fazer ali uma repartição. Quando eu vou para hoje, entendendo depois desses 11 anos de perito,
e eu estou só começando, também lido como perito oficial, como assistente com peritos mais novos, os mais experientes. Isso para mim é muito importante, né? A gente vê ali, às vezes, uma falta de maturidade mesmo para entender a questão, mas eu acho que isso vai vir com o tempo na maioria dos casos. Na questão, o que eu fiz, o que eu acho que e deu certo para mim, está dando certo para mim. Os cursos do IBAP, eu acho que são muito bem-vindos, né? Os cursos do dia a dia mesmo ali, que a gente vai fazer nos finais de semana, desde inferência estatística, o método da renda, uma avaliação, uma perícia em patologia, enfim, a pós-graduação, mas principalmente a prática. E como é que essa prática vem para quem está começando, muitas vezes, né? Se eu estou entendendo essa questão. E eu fiz e faço muita perícia amparada pela gratuidade e justiça. É uma porta de entrada aonde que você tem a mesma responsabilidade, quer dizer que ela não é custeada pelas partes, mas que você tem ali a oportunidade de entrar no universo das avaliações e perícias para dar um pontapé inicial. Então, e hoje eu entendo isso de uma maneira também muito séria, como uma questão de caridade social, sendo bem sincero, porque os valores não pagam, sendo bem direto. Então, mas as pessoas também precisam dessa questão, precisam desse trabalho. Então, eu trabalho isso na minha cabeça, no meu escritório, dessa maneira, sabe? Tem gente que não vai concordar com essa linha de raciocínio, mas isso é muito pessoal de cada um. Mas eu trabalho com essa linha de raciocínio e eu acho que é uma boa oportunidade. As atribuições você vai ter, igual você comentou, né? Pelo CONFEA, pelo CREA, e é o passo a passo. É maturidade todos os dias, querer aprender e não achar nunca que a gente é dono da razão. Basicamente isso. Olha, eu vou